Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Chegamos aí ao momento mais importante desta programação. O momento da poderosa palavra de Deus. Trouxemos como tema aí para a tua vida, para nossas vidas, vencendo as tentações através do jejum. E eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus. Se você puder acompanhar, amém. Se não puder, apenas escuta, porque eu vou ler. No livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo, ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: se és o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus ao alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos deste mundo e disse: eu te darei todo este poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. E se tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondendo disse: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Nós vemos aqui um grande exemplo de Jesus e um grande exemplo de jejum, de vencer a tentação em meio ao deserto e em meio ao jejum. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele estava 40 dias sem comer e foi tentado pelo diabo. Se Jesus foi tentado pelo diabo, imagina eu e você. Se Jesus foi tentado por Satanás, imagina eu e você. Jesus ali 40 dias, com fome. A palavra de Deus diz, ele sentiu fome, Jesus sentiu fome, estava em jejum. E foi no momento que ele sentiu fome que Satanás apareceu, tentando. Mas nós vemos que quando mortificamos a carne, elevamos o Espírito em nossas vidas. Jesus, como Filho de Deus, o único ser perfeito, nós vemos como grande exemplo para as nossas vidas a grande vitória em meio às tentações. Presta atenção que a tentação apareceu no momento que ele estava de jejum e que sentiu fome. Talvez uma pessoa que passe um bom tempo com fome, qualquer coisa que apareça, que nem o filho pródigo, chegou a um ponto de desejar as bolotas dos porcos, porque sentia muita fome, porque passava por necessidade. Uma pessoa que passa 1-2 dias sem comer, necessita de alimento para manter o seu corpo. E o grande exemplo aqui que Jesus venceu 3 grandes tentações
estando no deserto e estando com fome. E eu quero trazer aqui este tema falando sobre o jejum de Jesus no deserto, aqui no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Nós vemos aqui como grande exemplo de como vencer as tentações de nossas vidas, fortalecendo assim a área espiritual. O jejum, preste atenção, meu irmão, minha irmã, você que está fazendo, está participando, está interagindo, quer aprender, quer ouvir a voz de Deus. Mas tudo isso temos que colocar em prática em nossas vidas. O jejum, ele é uma preparação espiritual. Preste atenção que Jesus se preparou. E no momento que estava passando na necessidade, chegou a tentação, mas ele venceu a tentação por quê? Porque se preparou. E o jejum, ele é uma preparação espiritual. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar o quê? O seu ministério público. Então vemos aí já um grande exemplo que o jejum, ele traz o fortalecimento espiritual e nos prepara para quê? Para vencer tentações, para vencer desafios, para enfrentar desafios. Veja que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, mostrando que o jejum deve ser guiado por Deus e não apenas por um esforço humano. 3 grandes tentações como exemplo aqui que Jesus venceu. A primeira tentação foi qual? Transformar pedras em pão. Olha, presta atenção que Satanás, ele tentou explorar a parte ali mais sensível que Jesus estava vivenciando naquele momento do jejum. A palavra de Deus nos diz que Jesus sentiu fome e Satanás tentou explorar a fome física de Jesus, sugerindo que ele usasse o seu poder divino, para que trouxesse benefício próprio, eu posso dizer. Mas Jesus, ele respondeu com uma palavra. Ele usou a palavra de Deus como ferramenta, porque ele se preparou e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas, irmão Sandro Técio, o que eu aprendo com isso? Olha, presta atenção. Eu e você, nós aprendemos que no jejum, cada dia mais dependemos mais de Deus do que as necessidades físicas. Que através do jejum, aprendemos a depender mais de Deus do que as simples necessidades físicas. Nós vemos aqui a segunda grande tentação: pular de um pináculo do templo. Olha, presta atenção que Satanás, o próprio Satanás, ele usou as escrituras para tentar Jesus. Satanás, ele foi lá no Salmo 91, 11, 12, de forma totalmente distorcida, para induzir Jesus a testar Deus. Veja, que coisa, meu Deus do céu. Mas Jesus, ele, de forma soberana e com sabedoria de Deus, respondeu com a palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que o jejum nos ensina? Que devemos confiar mais em Deus. Que devemos confiar em Deus sem exigir provas ou agir de forma imprudente em nossas vidas. E vemos também aqui a terceira tentação, que fala sobre os reinos do mundo em troca da adoração. Satanás ofereceu a Jesus o quê? Poder e glória. Foi. Satanás ofereceu poderes e glórias se Jesus se prostrasse e adorasse a ele. Mas Jesus mais uma vez usou a palavra de Deus contra Satanás e disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Presta atenção que o jejum também fortalece nossa devoção a Deus e nos faz rejeitar ofertas enganosas. Era nesse ponto que eu queria chegar. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Se o próprio Satanás tentou Jesus naquele deserto com ofertas enganosas,
Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Ele vai jogar os dardos malignos na tua casa, na tua vida, na tua família, para tentar atrapalhar o processo espiritual, a vida com Deus. Vai trazer ofertas enganosas como levar para Jesus. Mas presta atenção que com Jesus foi diferente. Jesus estava preparado, estava em jejum, estava em oração, estava em santificação. Mesmo estando ali na sua necessidade física, tendo fome, passando ali necessidade no deserto, ele não aceitou e rejeitou as ofertas enganosas de Satanás. É isso que Satanás tem para a vida de muita gente, ofertas enganosas. E o jejum faz com que você comece a enxergar tudo aquilo que chega diante da tua vida. O jejum faz com que você se fortaleça espiritualmente enxergando toda a área espiritual. Tudo aquilo que chega e bate a porta de nossas casas, é isso mesmo. Porque uma coisa que o diabo é paciente. Ele vai devagarzinho, vai nas pequenas coisas, vai tentando de um lado, tenta de outro, joga uma setinha aqui, outra seta ali, e vai tentando atrapalhar, e vai inflamando, ao ponto de querer e ver uma vida destruída. Estava me recordando aqui, lembrando que naquele processo a qual eu vivia num mundo de perdição, eu me sentia muito tentado pelas drogas. Por várias vezes eu tentei parar por mim próprio. Às vezes dizia, Jesus me ajuda, mas não buscava Jesus como deveria buscar. E me sentia tentado. Às vezes eu olhava assim, dava água na boca, dava agonia, abstinência no corpo. O que quer dizer isso? As ofertas enganosas de Satanás. Pode ter certeza que ele vai dar com a mão e tirar com as duas. Ele quer ver as nossas vidas destruídas. E meu pai, o pastor Francisco Tess, uma vez, quando eu estava na rua e encontrei com ele, ele disse, é assim que Satanás quer te ver. Destruído. Mas não foi isso que o Senhor Deus prometeu para minha vida, não. Não foi isso que Deus me mostrou para a tua vida, não. É desse jeito que Satanás quer te ver humilhado, sendo escravo, sujo, fedendo, sem nada, sem ninguém por perto, sem a confiança de ninguém. É desse jeito. E aquela palavra eu guardei em meu coração quando o pai olhou assim e disse, é assim que Satanás quer te ver. Mas não foi isso que Jesus me prometeu, não. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é assim que Deus quer te ver. O que eu quero trazer para você, meu querido irmão, minha amada irmã, é que eu também, e não estou me comparando com Jesus, não, mas eu me senti, jamais eu me compararia. Porque nós somos pecadores falhos, miseráveis, cheios de defeitos, imperfeitos. Pelo menos eu falo por mim. Mas eu me sentia tentado pela droga, pela drogadição naquela época, anos atrás. Primeiro começava com as ilusões. Festa, bebida, falsos amigos, né? Falsos amigos. Achando que iria encontrar a verdadeira alegria neste mundo. E só ganhei sofrimento. E é isso que o diabo vem para fazer na vida de muita gente. Mas presta atenção. Que quem vive pelo Espírito e está em jejum e se prepara para as batalhas da vida, para as batalhas espirituais, não se permite aceitar as ofertas enganosas de Satanás. E quando falamos aqui do jejum de Jesus, nós tiramos grandes lições para nossas vidas. Tiramos grandes lições para nossas vidas. O jejum enfraquece a carne e fortalece o quê? O espírito. O jejum, ele enfraquece a carne e fortalece o espírito. Olha, presta atenção que Jesus estava o quê? Totalmente fraco.
Estava fisicamente fraco porque estava de jejum, estava sem se alimentar. Mas Jesus venceu porque estava totalmente forte espiritualmente. Então, guarda essa palavra no teu coração. O jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. O jejum nos ajuda a resistir às artimanhas e estratégias de Satanás. Nós vemos aqui um grande exemplo, que Jesus venceu as tentações com o quê? Com a palavra de Deus, porque ele estava fortalecido em Deus através do jejum. E ele venceu todas as tentações através da palavra de Deus. Não é diferente comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Nós temos que nos fortalecer como exemplo de Jesus através do jejum. Nós temos que usar a palavra de Deus para vencer as tentações. E preste atenção que o jejum também ele nos prepara para o chamado de Deus em nossas vidas, viu? Depois dessa grande experiência, Jesus ele iniciou o seu ministério com grande poder. Nós vemos aí esse grande exemplo de Jesus, de vencer as tentações, de vencer o mal, de vencer o inimigo, que o próprio inimigo usou a palavra, as escrituras contra o próprio Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, não acha que você pode enrolar o inimigo ou enrolar Satanás, não. Satanás sabe mais de Bíblia do que eu e você junto. Ô, irmão Sandrinho, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Satanás sabe mais de Bíblia do que eu e você junto. Ele usou a própria escritura contra o próprio Jesus. É forte, né? É forte. É por isso que temos que estar revestidos através do jejum, da oração. É por isso que temos que estar fortalecidos na presença de Deus, unidos em família, servindo ao Deus Todo-Poderoso, para que possamos vencer essas artimanhas e malícias do maligno que veio para tentar destruir as nossas vidas e as nossas famílias. Mas, irmão Sandro Técio, esse jejum que Jesus fez, jamais um ser humano conseguiria passar 40 dias sem se alimentar. Ei, presta atenção, nós sabemos que Jesus foi o único homem, o único ser em forma de homem. Perfeito. Nós somos falhos, cheios de defeitos, infiéis, eu posso dizer assim. Quantas vezes no passado eu prometia coisas a Deus que não cumpria. Mas eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que a partir de hoje você pode fazer diferente. Você pode se consagrar a Deus através do jejum. Eu quero aproveitar esta oportunidade com esse exemplo de Jesus e trazer uma explicação do que era o jejum. Olha, o jejum é abrir mão de algo importante, talvez aí, como a gente traz o exemplo aqui, como Jesus, geralmente de comida, por um período de tempo, abrir mão de uma refeição diária, para buscar a quem? A Deus, para conversar com Deus, sacrificar a carne e elevar o espírito. Mas presta atenção que o jejum não fala só em deixar de comer, o jejum não fala só que não é apenas ficar sem comer, mas sim aproximar de Deus com intensidade. Talvez você diz assim: irmão Sandrinho, eu não sei como fazer o jejum. Eu vou te falar aqui. Estamos vivendo aí nesta campanha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio que você e a sua casa servirá esse Deus Todo-Poderoso. Você está declarando aí hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você vai declarar junto a toda a sua família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai entrar com salvação na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua parentela. Você crê? Com libertação, com restauração, com restituição. Aleluia.
A você que quer fazer o jejum, tem um desejo, mas não sabe como é, olha. Você vai definir um propósito, e o propósito que nós aqui definimos é a tua família. Se você crê que Deus vai operar um grande milagre na sua família, você vai fazer um propósito de jejum em prol da sua família nesta campanha. Mas preste atenção, você não vai jejuar apenas só por jejuar. Você vai parar para se analisar e perguntar a si mesmo o porquê estou jejuando. Aí você vai fazer esse sacrifício em prol da sua vida espiritual e da sua família. Para que um dia você, junto à sua família, declare: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É fortalecer a fé. É buscar uma resposta de Deus. É interceder pela sua família. Você já definiu o propósito, sua família. Você vai escolher o tipo de jejum. Eu trouxe aqui e separei. Onde a gente fala sobre o jejum parcial. Foi até o pastor Técio que nos trouxe esse ensinamento e traz. O jejum parcial, o jejum total e o jejum de outras coisas. Vamos lá, o jejum parcial. Você pode deixar de comer um tipo de alimento, exemplo, carne, doce. Ou sacrificar uma refeição do teu dia. Orando ao Senhor, entregando ao Senhor. Esse é o jejum parcial. O jejum total é ficar sem comida alguma por um período de tempo. Apenas bebendo água. Tipo um exemplo, das 6 às 6, 12 horas. É um sacrifício. Jejum de outras coisas. Se talvez alguém não pode jejuar com comida, pode abrir mão de outra coisa. Eu vi o irmão lá na Cruz Cabugá, ele disse assim: irmão Sandrinho, eu tô fazendo um jejum com meu celular, porque eu percebi que o celular tava tomando o meu tempo, tava me afastando de Deus. As redes sociais estavam me deixando no meu celular de um jeito que eu só queria ficar na frente da telinha. Então, eu quando saio de casa, eu nem levo ele, eu deixo ele lá. Eu só pego tal hora no dia e depois desligo e guardo ele no mesmo canto. Eu digo, olha que coisa linda. Isso é um tipo de jejum propósito. Eu já conheci uma pessoa que fez um jejum durante 10 anos sem tomar tal refrigerante. Eu já conheci uma pessoa que passou 10 anos sem tomar café. Num propósito com Deus. Então, jejum de outras coisas é isso. Abrir mão de algo. Algo que talvez você goste demais ou que ocupa teu tempo. Olha, presta atenção que o jejum ele não tem o poder sozinho, viu? Não. O jejum não tem o poder sozinho, não. Ele deve vir acompanhado da oração. Tanto é que quando se inicia o jejum, apresenta o sacrifício em oração. Leitura da palavra de Deus. É tirar um momento para conversar com Deus, para louvar a Deus. Esse sim é o jejum, é o verdadeiro sacrifício. O exemplo de Jesus, ele foi para quê? Levado pelo Espírito ao deserto e passou 40 dias. Nada comeu. Orando, em jejum. Isso aí foi todo o início do processo de Jesus aqui na terra, como forma de homem. E o jejum ele não pode estar sozinho. Você tem que sacrificar a sua carne, mas entregar a Deus, louvando, buscando, adorando. Eu estou dando um exemplo aqui de quem quer fazer o verdadeiro jejum, de quem quer realmente aprender e quer sacrificar a sua carne. E esse é o verdadeiro jejum. É buscar a Deus, porque pode ter certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Outra coisa no jejum não é falar para ninguém, não precisa estar contando, falando para ninguém, não. Não ficar olhando para relógio, não. Preocupado, tô me sacrificando. Não, isso não é jejum, não. Jejum é quando você entrega literalmente ao Senhor o sacrifício e deixa ser guiado por Deus. Aí conseguiu passar determinada hora, determinado tempo, entregando. Chegou o momento de entregar, finalizou? É finalizar com gratidão a Deus e dizer: Deus, estou aqui, entregando esse sacrifício vivo a Ti. Entregando a minha família em Tuas mãos. Isso aqui foi o exemplo que nós temos da campanha. Nós definimos um propósito, e você também definiu, em jejuar pela sua família,
para que Deus entre com libertação, com salvação, que você venha declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas preste atenção que Deus, Ele quer que o nosso coração esteja voltado a Ele. Não apenas por um sacrifício externo. Em Isaías 58:6 diz assim, olha, que o jejum que agrada a Deus também nos leva a viver com justiça, amor e arrependimento. O jejum é algo transformador. E você que tem o desejo de fazer, e já disse assim, eu vou fazer o jejum será transformador na sua vida. E esse grande exemplo de Jesus para com as nossas vidas, no livro de Mateus, aprendemos que o jejum é uma grande preparação espiritual para grandes batalhas e tentações que virão e surgirão diante a nossa vida, diante a nossa casa, diante a nossa família. Você está pensando que Satanás está feliz de ver a tua casa de pé? Você está pensando que Satanás está feliz de ver a tua família ainda, mesmo em meio a todo problema, em toda dificuldade, vocês ainda se falando, talvez até unidos aí, mesmo em confusões, não sei. Tá não, ele quer acabar com tudo, ele quer destruir. Mas eu creio que a partir de hoje você vai tomar uma grande decisão na sua vida. Você vai entrar com esse grande propósito e essa preparação espiritual. E você vai declarar pela fé que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. A tentação, ela é uma coisa própria do ser humano. Seremos tentados todos os dias. Seremos tentados todos os dias. Em Hebreus 4,15 diz que foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Preste atenção que Jesus é a nossa imagem e semelhança. E devemos sim seguir o exemplo de Cristo. Devemos sim nos preparar e nos fortalecer espiritualmente para quando os levantes chegar, para quando as tentações chegar, para quando os gigantes se levantar, quando os problemas aparecerem, estarmos fortalecidos espiritualmente, não deixando se abalar pelas tempestades da vida, pelos problemas e as setas malignas que chegam todos os dias dentro da nossa casa, batendo a nossa porta. Porque talvez Satanás não consiga atingir você, mas atinge alguém mais fraco dentro da sua casa. Foi assim que aconteceu com a minha família. Painho, ele sempre conta esse testemunho. Painho sempre viveu uma vida de oração e de jejum, bem assídua. Um grande exemplo na minha vida é o meu pastor Tércio, meu painho. E hoje ele testemunha que quantas vezes ele orava a Deus e pedia pela minha vida, naquela época que estava sofrendo neste mundo das drogas. E pedia a Deus, Deus liberta meu filho. E Deus falava com ele, olha, esse processo aí do teu filho é para que você venha buscar mais a mim. É para que você venha orar mais. É para que você venha jejuar mais. Porque eu vou dar vitória ao teu filho. Mas me busque mais, consagre mais, jejue mais, se aproxime mais de mim. Foi uma grande experiência que ele testemunha que ele teve com Deus. E hoje temos a grande oportunidade de ter o nosso pastor Francisco Tércio, meu painho aqui, tocado por Deus em seu coração e trazer essa campanha em prol da sua família. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Que você dará um grande testemunho de uma grande vitória. Uma grande vitória na sua família, na sua casa. Você crê, meu irmão, minha irmã? Você que está assistindo aí, você que está escutando, você vai dar o culto de ação em graça por um grande milagre na sua família. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus tem preparado algo novo para você. Mas precisa sacrificar, precisa buscar, precisa abrir mão de muitas coisas. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para quê? Para que não entreis em tentação.
Pois o espírito está forte, mas a carne é fraca. Lembre-se sempre isso. O espírito pode estar forte, mas a carne é fraca. Se em algum momento se permitir que alguns dardos malignos cheguem, vai começar a ir de água abaixo, começa a encontrar a fraqueza espiritual. Por isso que muitas pessoas dizem assim: olha, eu não encontro mais forças, não tenho mais forças para seguir em frente, eu não estou aguentando mais, eu não suporto mais. Deixa a frieza tomar conta do seu coração e não consegue mais caminhar. Porque se permite que as setas malignas, que as tentações tomem conta do seu ser. Mas eu creio que com você vai ser diferente. Com você está sendo diferente. E você vai vencer essa luta. Você vai vencer esta batalha através do jejum e da oração. Você vai vencer e encontrar vitória dentro da sua família. Talvez você está aí escutando, participando desta grande campanha. E aquela pessoa que você tanto tem pedido a Deus está lá na rua, fazendo um monte de besteira. Mas eu já quero profetizar na tua vida que aquela vida, o Senhor está cuidando. E vai fazer uma grande obra. Um grande milagre vai acontecer na vida daquela pessoa que você tem entregue nas mãos de Deus. Te preocupa não, faz a tua parte diante de Deus, ora, jejua, que Deus está trabalhando lá do outro lado na tua família. O que acontece é que muitas pessoas ficam se preocupando e querendo fazer o trabalho de Deus. Poxa, misericórdia. Faça a sua parte diante de Deus. Eu profetizo na sua vida que aquela vida será um grande instrumento nas mãos do Senhor, você crê? Que será mais crente do que você. Que vai chegar dia que você vai olhar assim: meu Deus do céu, eu estou sem acreditar. Não é sem acreditar porque eu não acredito em Deus não, né? É em meras palavras. Que vai estar no ciclo de oração, vai estar na escola dominical, vai estar no culto de doutrina, vai estar no culto da oração, vai estar na evangelização. E ainda vai querer ir para a vigília também. E vai te chamar. Agora vigia. Que quando o milagre acontecer, não pense em voltar e retroceder não, viu? Porque tem muita gente que recebe o seu milagre dentro da sua família, dentro da sua casa, que pede tanto, aí Deus faz. Aí Deus abençoa, usa como instrumento nas mãos. Aí vai pra igreja, começa a chamar aquela pessoa que orou e que não cai mais. Ah, hoje vou não, aí a pessoa vai sozinha. Aí parece que vira o inverso. Misericórdia. Será que você pode declarar agora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se prepare para uma grande obra que o Senhor vai fazer na tua família, através da tua oração e através do teu jejum. Assim como um grande exemplo de Jesus, você também vai jejuar. Você também vai sacrificar, entregando a sua família nas mãos de Deus. Mas olha, é entregar confiando, sabendo que o melhor de Deus está chegando para a tua casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.